Após um momento tão edificante como esse, eu estava ali só orando e pedindo a Deus que, apesar de mim, que esse momento continuasse. Que através desses louvores, ao qual Deus foi louvado, Teu nome foi engrandecido, a honra, a glória é toda dEle. E nós queremos desfrutar do amor de Deus, nós queremos viver o amor de Deus, nós queremos pregar o amor de Deus, nós queremos entender e estar atento à voz de Deus, para que nós continuamos a caminhada, continuamos a obra que começou até o dia do Senhor, aonde o que é corruptível se tornará incorruptível, aí é glória eterna. É isso que nós buscamos. Mas enquanto estamos aqui, há um trabalho a ser feito, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas nós não podemos desanimar. Domingo, estava lá em cima, e o Espírito Santo me interpelando o tempo todo. Começou quando adentrei no templo, e nos louvores, e na palavra, e o Espírito Santo só interpelando e só confirmando. E eu disse ao meu coração, eis-me aqui. E ontem, o pastor Antes me mandou um videozinho, não sei se ele mandou para mais irmãos, de uma ovelha no buraco, que o pastor tira a ovelha, ela caminha um pouco e cai de novo. Aí ele falou assim, não é o seu caso, mas tem algumas ovelhas que é assim. Aí eu falei, não, é o meu caso também. Eu também sou assim. Eu caio, vem Deus, usa um instrumento, me levanta, eu tento caminhar de novo e, porventura, eu posso cair de novo. Já aconteceu várias vezes. É uma luta muito constante. Porque Paulo diz que o bem que eu quero, esse, a maioria das vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse, eu faço. E eu tenho para mim, eu não sei se vocês têm, assim, uma passagem, uma mensagem, um versículo, um texto, eu acredito que sim, que marca, que direciona, que dá sentido. As coisas, o quebra-cabeça vai se montando. E para mim, eu já falei isso aqui, eu já falei algumas vezes com algumas pessoas que eu tenho a oportunidade. Romanos 8:28, para mim é a base. Para a minha vida cristã. Porque eu entendi que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Segundo o propósito de Deus. Segundo o seu propósito. Segundo o propósito de Deus. Já está mais do que mencionado, mais do que declarado, que o primeiro propósito de Deus foi a nossa criação, segundo a imagem e semelhança dele. Então, o tempo todo estamos sendo forjados para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, todas as coisas contribuem para que isso aconteça. Nós estamos passando novamente um momento muito complicado. E não sei se vocês têm a dimensão do que eu vou falar. Mas na história da igreja, a igreja nunca cresceu tanto quanto ela cresce nos momentos de dificuldade. Nunca cresceu igual cresce nos momentos de dificuldade. Então, mediante tudo que está acontecendo novamente, sob esses torpedos que assolam, essas mensagens, tudo que a gente tem visto na mídia, isso vem de encontro a nós. E a sugestão óbvia é assim, acabou.
Vamos ficar quietinho, cada um na sua, esperar o fim. Só que nós não podemos esmorecer. Nós temos que ir para cima. E domingo eu fui interpelado. E é muito interessante. Eu tenho muitos momentos de interpelação do Espírito Santo, que a princípio eu acredito que eu estou ouvindo coisas, ou que pode não ser o que eu estou ouvindo, mas na primeira oportunidade, Deus confirma o que falou comigo. Então, domingo lá, ele me disse que ia me usar, e ontem, como eu disse para vocês, o pastor me mandou a mensagem, o videozinho, eu falei para ele que eu era também, e ele, em seguida, falou assim, quer pregar para nós amanhã? Eu ri. Pergunta a Samira, eu não me contive, porque, mais uma vez, foi a confirmação de Deus. Eu acho que eu já contei uma história aqui, só para ilustrar como Deus fala, como o Espírito Santo interpela e fala ao meu coração. Quando eu namorava a Samira, num domingo, após o culto, eu levei ela em casa, como de costume, e regressando para minha casa, ainda existia o antigo A1. Quando eu pontei lá na esquina, dobrando, vindo da casa dela para a minha, dava para ver, não tinha aquela obra ainda, do CRAS, então dava para ver cá já no asfalto, e eu vi uma pessoa dobrando, eu dobrando lá e uma pessoa dobrando cá. E o Espírito Santo falou assim, eu quero falar com aquela pessoa. Eu falei, meu Deus, estou ouvindo coisa. Não, não é. E eu fiquei naquela luta constante, desde onde eu avistei até o encontro. Quando a pessoa chegou perto perto da minha casa, eu já estava cá na esquina, e eu avistei que a pessoa era o Zé Pequeno. Muita gente conhece, acho que todos aqui conhecem, se não conhecer, a maioria conhece. Zé Pequeno, ele serve a Deus, tem os momentos de queda dele, não vem ao caso aqui. Mas o fato é que eu me aproximei dele, ele foi aproximando de mim, e nós nos encontramos. E sabe o que eu fiz? Nada. Não abri a boca. Eu passei num canto, e ele passou no outro. Quando ele estava a uns 10, 15 metros de mim, e eu já tinha passado dele, ele passado de mim. Ele disse, você está no caminho. Esse é o caminho. Mas quando Deus mandar você abrir a boca, você abre. Porque Deus quer falar comigo. É forte. Eu tenho outros momentos. Mas o fato é que eu glorifico a Deus, porque ainda consigo ouvir a voz de Deus me chamando. Eu consigo ouvir o Espírito Santo de Deus interpelando. E eu consigo ainda estar disponível. E ainda tenho disposição para poder cumprir o chamado de Deus. Nós estamos trabalhando o tema esse ano, perdão. E muito forte a mensagem de domingo. Cheguei em casa, comentei com a Samira. Estremeceu a minha base. Estremeceu. Porque o Espírito Santo sabe que em cada um de nós costuma ainda haver alguns resquícios, algumas feridas abertas, algumas enfermidades não curadas, alguns momentos adversos não superados. E domingo aqui, o pastor abriu o coração dele, e eu pude sentir que estava falando para mim. E então eu entendi que eu tinha o que cooperar com isso, eu tenho, porque eu também passei momentos difíceis aqui, ministerialmente falando, passei momentos difíceis na família, passei momentos difíceis de relacionamento com amigos, eu passei também momentos difíceis, eu também tenho feridas para serem curadas, eu tenho coisas a superar, eu tenho ainda um caminho a percorrer,
nesse caminho chamado Jesus, na busca pelo aperfeiçoamento. Então eu quero continuar falando, a gente vai falar de perdão, mas é impossível falar de perdão sem falar de amor. Perdoar é um ato de amor. Perdoar não é um sentimento, assim como o amor também não é um sentimento. É uma decisão. Eu decido amar. Eu decido perdoar. Eu decido. Eu tenho o poder para decidir. Se eu quero amar A, B ou C, se eu quero perdoar A, B ou C, porque está sempre diante de mim. O Espírito Santo interpelando. Para mim poder fazer a vontade dele. Então, falar de amor é falar do maior mandamento. Quando os mestres da lei, então, tentam fazer uma pegadinha com Jesus, tentam interrogar, querendo que ele tropece nas palavras, então pergunta para ele aí, dos 10 mandamentos, qual é o maior? Então ele vai falar em Mateus 22, não é esse o texto que a gente vai trabalhar, mas em Mateus 22, a partir do versículo 36, vamos dizer assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, nós bem sabemos que é impossível amar a Deus sem amar o próximo. Que é impossível amar o próximo sem amar a si mesmo. Que é impossível amar os de fora sem amar os de dentro. É impossível. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra que nos garante. Que se eu digo que eu amo a Deus, a qual eu não vejo, e não amo o próximo, a qual eu vejo, eu sou mentiroso. Não faz sentido amar alguém que eu não vejo e não amar alguém que eu vejo. O meu próximo é o reino de Deus. Você, para mim, é o reino de Deus. Eu manifesto a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, através da sua vida, na sua vida ou através da sua vida. É assim. É assim que as coisas acontecem. Então, o amor é um pilar. O amor é um pilar. E o outro pilar é o que nós estamos trabalhando, perdão. Nenhum relacionamento se sustenta sem amor e perdão. Só o amor não sustenta. Porque nas dificuldades vai precisar perdoar. E se não tomar a decisão de perdoar, não tem amor. É falta de amor. E vice-versa. Então, todo relacionamento, ele se mantém e prospera baseado no amor e no perdão. Pode dizer, você está pensando, mas tem situação que não tem como. Tem. De antemão, já digo para vocês que tem. E não sou eu que estou dizendo. É o texto que a gente vai trabalhar, que vai interpelar o coração de cada um aqui esta noite, assim como interpelou o meu, o Espírito Santo de Deus. Eu costumo estar sempre falando, hoje eu até falei com essa amiga, que para mim, a falta de perdão é o calcanhar de Aquiles do amor. E vice-versa. Um caminha lado a lado. Não tem vida completa, satisfeita, sem amor e perdão. É impossível. Impossível. Então, nós estamos diante de mais uma grande oportunidade de trabalhar aqui, nós como comunidade, nós como igreja, de trabalhar o perdão, de liberar perdão, de superar adversidades, de sarar feridas. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. Então, Deus sabe de todas as coisas. O pastor Anderson tem se esforçado. Toda oportunidade que eu tenho,
conversado com ele, eu tenho percebido o tamanho do desafio dele, quando ele aceitou estar aqui para nos ajudar. É bem verdade que, quanto nós como igreja aqui, essa igreja, passou pelo momento mais turbulento, eu não estava aqui presente. Eu já estava em Volta Grande, mas as notícias não deixavam de chegar. E, como vocês, meu coração também entristeceu. Porque eu nunca poderia imaginar que a igreja, por tudo que buscava, trabalhava, pudesse chegar no ponto que chegou. Então eu me senti culpado também, porque eu faço parte. E eu não tirei de mim a minha responsabilidade como igreja por aquele momento. Eu não posso e não vou responsabilizar ninguém. Eu não vou julgar ninguém. Eu tive uma oportunidade de vir aqui, na casa pastoral, eu tive a oportunidade, Deus tocou no meu coração, eu tive a oportunidade de vir aqui manifestar o meu apoio. Eu tive a oportunidade de saber o que tinha acontecido, mas eu não quis saber. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para estender os meus braços, oferecer o meu ombro, porque eu sabia que a igreja estava diante da maior dificuldade daquele momento. E eu me sentia responsável por aquilo. Então, nós nos decepcionamos muito. Para muitos, foi um sofrimento muito além do imaginado. Feridas que eu ainda acredito que ainda temos pessoas que ainda está aberta, que ainda o faz sentir mal, ainda não conseguiu ter força suficiente para liberar o perdão, para tirar sobre si esse peso, porque é um peso. É preciso liberar perdão. Mas aí que é a grande dificuldade, o maior desafio. Porque quando essas coisas sobrevêm sobre nós, quando algo nos machuca muito, não é porque vem do inimigo, é porque geralmente vem de pessoas próximas. Pessoas que nós estamos completamente desarmados, não esperamos. Por mais que seja possível, mas nós não esperamos. Não esperamos, por quê? Porque é um relacionamento de amor. Por isso que é a dificuldade. É porque a mesma mão que te abraça com amor, talvez é a mesma mão que vai te dar um duro golpe. E isso para nós é muito difícil. É muito difícil. Os casados sabem, já passei momentos muito difíceis. Eu já até produzi momentos difíceis. Eu produzi e também fui alvo de momentos muito difíceis dentro do relacionamento conjugal. Samira está ali, eu não me deixo mentir, eu já falei isso aqui. Eu tive muita dificuldade num momento da nossa vida. E nós, com a graça de Deus, muita misericórdia de Deus, nós conseguimos ir acertando os ponteiros e hoje, graças a Deus, estamos num momento muito bom novamente. Mas só foi possível porque precisamos liberar perdão. Precisamos fazer algo que é
muito difícil, mas que era extremamente vital. Para a gente caminhar aqui, na mensagem, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, que é exatamente esse o texto que nós vamos continuar essa mensagem. E é um texto que falou muito ao meu coração. E é um texto que interpelou e falou muito forte ao meu coração que nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos superar momentos difíceis, nós precisamos superar fraquezas, nós precisamos superar feridas, nós precisamos superar acontecimentos ruins, nós precisamos superar. Nós precisamos avançar. E nós precisamos aprender com Deus. E no texto de Mateus capítulo 18, é uma parábola que, na verdade, depois vocês vão perceber que algum ponto da parábola é mais uma hipérbole do que propriamente uma parábola, porque é algo surreal. Mas vamos lá, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Jesus, né? Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-los, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Grave isso, 10.000 talentos. Mas não tendo ele como que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois motivo de compaixão, soltou e perdoou-lhe as dívidas. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Grava isso, 100 denários. E segurando-o, sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, pois, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, acho que você já ouviu isso, não é possível. Perdão é o ato de você liberar de uma dívida alguém que não tem condição de te pagar. Perdão é impagável. Perdão é impagável. No texto eu frisei 2 momentos. 10.000 talentos, versículo 24 e versículo 25. 10.000 talentos. E depois eu frisei 100 denários. Eu não sei se vocês conhecem, mas um denário, ele equivalia a 1 dia de serviço. Então o conservo do servo lhe devia 100 denários.
lhe devia 100 dias de serviço. Em contrapartida, o servo devia ao seu senhor 10.000 talentos. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um denário, um dia. 6.000 denários, 6.000 dias. Só que a dívida era um talento é igual a 6.000 dias. Só que a dívida era 10.000 talentos. Isso dá 60 milhões de dias de serviço. Quem é o homem que vai pagar? Não existe nenhuma possibilidade. Só para vocês terem uma noção, quando eu falei que isso aqui era uma hiperbole, não necessariamente uma parábola, é porque se reunisse toda a dívida de Israel, 10.000 talentos equivaleria a 13 anos de toda a dívida de Israel. E como aquele homem era um israelita, ele estava inserido. Então Jesus usou essa hiperbole para dizer para mim e para dizer para você que é impagável. A dívida que aquele servo tinha com o seu senhor era impagável. Então, talvez você, muito magoado com alguma situação, você ainda guarda algum rancor, alguma mágoa, alguma ferida muito aberta, e você até mascara essa questão de vingança. Eu não sou vingativo. Mas você mascara lá no fundo assim, mas eu acredito na justiça de Deus. É a mesma coisa. No fundo você está querendo que Deus pese a mão. No fundo você está querendo que alguém, que aquele que te fez o mal, pague. Irmãos, isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Isso não é amor. Isso não é liberar perdão. Não é. Não existe. Perdão é uma dívida impagável. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe salvação sem perdão. Não existe ministério sem perdão. Não existe relacionamento sem perdão. Não existe frutos do Espírito sem perdão. E pasmem, não existe perdão de Deus sem perdão. Não existe perdão de Deus para mim, não existe perdão de Deus para você, se você não perdoar o próximo. Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como amar o próximo a ti mesmo, como a ti mesmo? Como? É amar como se você estivesse amando você. Para subir o perdão, tem que haver perdão na vertical, na horizontal, perdão. Só há perdão na vertical, se houver perdão na horizontal. As mulheres aqui, eu digo as mulheres, mas existem homens também, isso já aconteceu comigo, é uma ilustração, é um fato que de vez em quando já acontece, já aconteceu muito lá em casa. Samira tem uma dificuldade muito grande quando as facas estão amoladas. E quase sempre ela corta a mão. Ela é destra, vai picar lá uma verdura, e quase sempre, é unanimidade. Eu fico até com medo de amolar as facas lá em casa. Eu já falo assim, está super amolado, redobre o cuidado. Mas ela, várias vezes, já aconteceu comigo, e acredito que já aconteceu com vocês também. De um membro do seu corpo ferir outro.
o que você faz? A mão direita feriu a mão esquerda. Você trabalha na sua consciência que a mão esquerda agora tem que ferir a mão direita? É lógico que não. Como que a sua mente trabalha? A sua mente trabalha para que outros membros do corpo ajude a mão que está ferida. E a mão que está ferida, ela não fica jogando, não fica condenando a mão que a feriu. Simplesmente o corpo se une, as células se unem para quê? Para um propósito: curar uma ferida. É assim, nós como igreja, é assim que nós devemos. O irmão vai errar contra mim, eu vou errar contra o irmão. Nós não somos perfeitos. Nós somos um corpo. E quando um membro do corpo está ferido, a cabeça, quem é a cabeça da igreja? Cristo. Vai sempre interpelar, estenda a mão, ajuda, se unem, fortaleçam-se, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. É assim. Não devemos pagar na mesma moeda. Jamais, jamais. E nós sempre teremos a oportunidade. É incrível o que acontece conosco. É para nos provar. Alguém nos faz o mal. E numa eventualidade, posteriormente, nós estamos diante daquela pessoa. E na maioria das vezes está ali interpelado e muito sugestivo para nós. Agora é a hora de dar o troco. Agora, fulano me machucou, fulano me magoou, disse para mim palavras horrendas, me feriu, acabou comigo, me destruiu. Agora eu tenho a oportunidade. E aí a gente vai ter sempre sendo interpelado. E aí, vai fazer o quê? Tem que ajudar. Perdão é isso. Bate numa face, tem que virar a outra. É difícil demais. Eu não estou falando aqui algo fácil, não. Eu estou falando aqui algo extremamente difícil. Eu sei o que é isso e você também sabe. Mas eu estou falando aqui. Eu estou usando esse texto. O Espírito Santo está interpelando que é preciso. É preciso continuarmos a evolução na vida cristã. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos. Romanos 12 vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É um desafio e tanto. Quando esse tema foi colocado aqui, lá no fundo do meu coração, eu sabia, eu imaginava, não posso falar por vocês, mas posso falar por mim. Vai revirar troço do fundo do baú. Vai mexer na estrutura, vai mexer na minha estrutura. Eu tenho certeza, porque já está mexendo. E é só o começo. Ainda tem um ano todo pela frente. E eu estou muito dedicado. E eu quero usar essa oportunidade para me poder avançar, para me poder continuar aprendendo e a decidir. E toda oportunidade que eu tiver, eu decidir por perdoar, por mais difícil, por mais doloroso, por mais angustiante que seja. Eu preciso. Eu como igreja, eu preciso. Eu não sei o que cada um aqui já passou. Eu não sei quais os ferimentos que você já teve. Tem ferimentos que é só você no seu íntimo, é só você e Deus.
Só Deus sabe. Mas a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram extremamente prejudicadas, alvo do mal de outras pessoas, e tiveram a oportunidade de retribuir na mesma moeda. Tiveram o poder para poder pagar na mesma moeda. Quem aqui não lembra da história de José do Egito? Eu não sei se você já passou história semelhante, mas o que aquele moço passou é algo assustador. É o que eu disse aqui, é algo que ele não esperava. Muitos já disseram, José era arrogante e foi falar que as estrelas e o sol e a lua se prostrariam diante dele, e isso causou inveja, isso causou raiva nos outros. Não sei. Mas o fato é que José foi vendido pelos seus irmãos, como uma mercadoria, como um objeto. Isso é muito cruel. É de uma indignidade humana tremenda. É comparar um ser vivo com um ser morto, abstrato. E a história vai nos contar coisas horrorosas, horrendas, terríveis que José passou. E apesar disso tudo que José passou, de todas as adversidades, Deus era com José. E Deus fez José prosperar no Egito. E aí a história vai dizer que sobreveio sobre a terra 7 anos de muita miséria. E no segundo ano, a família então de José, que para ele José já estava morto, ruma ao Egito, em busca de alimento, sobrevivência. O texto vai contar várias histórias, mas o que eu quero focar aqui é que num determinado momento, a família de José, aqueles que o fizeram mal, estava diante dele. E estavam extremamente necessitados. E José tinha o poder na mão de fazer com eles o que ele bem entendesse. José podia fazer justiça com as mãos dele. Ele poderia. E ele era o braço direito de Faraó. Ele então tinha muito poder concentrado na mão dele. Mas diante daquela situação, eu fico imaginando a cabeça de José, lembrando de toda a crueldade, de todas as adversidades, de todo o sofrimento. Alguns textos vai dizer que quando ele vê os irmãos, manda chamar os irmãos, depois ele tem um contato, depois ele dispensa os irmãos, dispensa todo mundo, e ele chora horrores. Ele se contrite horrores, porque a dor era imensa, algo surreal. Mas diante daquela situação, José, na oportunidade que teve, não condenou seus irmãos, não julgou os seus irmãos, não pagou os seus irmãos na mesma moeda. José preferiu abraçá-los, alimentá-los, suprir a necessidade deles. É assim que acontece na minha vida e na sua. Aquele que nos feriu, uma situação que nos constrangeu, vai ter uma oportunidade, a gente vai estar diante de uma oportunidade. Deus vai nos permitir exercer a nossa fé, exercer o nosso amor, exercer o nosso perdão, diante de alguém que nos feriu e feriu muito. Nos feriu e nos feriu muito. Talvez você tenha ainda dificuldade, que eu também tenho. Mas aprenda uma coisa. Não jogue para Deus.
Não bota o peso da mão de Deus sobre a quem você deve perdoar. Ah, eu entreguei para Deus. É muito difícil. Não. Esse não é um trabalho de Deus. É seu. A decisão é sua. E Deus está te interpelando, o Espírito Santo está interpelando. Você precisa decidir. Você precisa perdoar. Você precisa atingir níveis mais profundos de amor. E a barreira principal para atingir níveis mais profundos de intimidade, de amor para com Deus e para com o próximo é a falta de perdão. A história de José é uma história muito difícil, é uma história muito triste, tudo que aconteceu com ele. Como os irmãos dele fizeram com ele, como a família dele fez com ele. Por mais difícil que seja de José ou de qualquer outra pessoa, ainda assim, nada vai se comparar ao ato que Jesus fez por mim e por você. Levou sobre ele tudo o que era nosso. Tudo o que nós deveríamos pagar, ele levou sobre ele. Ele pagou nossa dívida. Ele levou sobre ele, ele pagou nossa dívida. Então, meu querido, quando ele estava lá no Calvário, ele já tinha sofrido tudo, ele estava no momentos finais. E ele ainda solta uma das maiores declarações de amor que essa humanidade já presenciou e nós já ouvimos falar. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ê Deus da glória. Meu Deus do céu. Eu não tenho dimensão, eu não tenho como mensurar a dimensão de uma palavra dessa. Está no momento mais difícil, no momento de sacrifício, está levando o peso de todo mundo. Está pagando o preço de todo mundo. Ainda abre a boca para declarar e para rogar ao Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Para a gente finalizar. Aprenda a não esperar quem te feriu, quem te machucou, te pedir perdão. Isso pode nunca acontecer. E se o fato de você liberar o perdão tiver condicionado a um pedido da pessoa que te machucou, eu não te garanto que essa pessoa terá a oportunidade. A gente não sabe nem o que vai ser daqui a pouco. A gente não sabe. Então, de antemão, exercita a tua fé. Libere perdão. Ah, mas me machucou demais. É verdade. Eu posso imaginar, porque aconteceu comigo também. Mas libere perdão. Tira sobre você esse peso. Isso é peso. Isso está te atrapalhando. Isso está me atrapalhando. Está me atrapalhando. Então eu preciso tirar esse peso, eu preciso perdoar, liberar perdão. Perdoe. Na Bíblia mesmo você vai ver poucas vezes, raríssimas exceções, de alguém pedindo perdão. Mas você vai ver muito alguém perdoando, sem que o opressor, alguém que o feriu, lhe pedisse. Quando Jesus disse perdoa porque eles não sabem o que fazer, ninguém estava pedindo perdão, ele não. Estavam maltratando.
Já viu aquela história que muitos falam? Que a gente, quando alimenta em nós, não liberamos perdão, a gente sempre alimenta em nós um sentimento, lá no fundo, de vingança. Mas alguém já disse, isso é a mais pura verdade. Quanto nos postamos assim, quanto nós não liberamos perdão, é como se nós estivéssemos, de fato, tomando um copo de veneno, esperando que aquele que nos feriu morra. Mas quem vai morrer somos nós. Quem está morrendo somos nós. Pela falta de liberar perdão. Então, meu irmão, temos que aprender com essa parábola. Deus nos perdoou. Precisamos exercitar aqui, o perdão aqui, na horizontal. Se não praticarmos aqui não flui. E se aqui não fluir, é em vão. É em vão. Em vão vai trabalhar o sentinela. Em vão. Em vão vai trabalhar para edificar. Em vão. Na oração do Pai Nosso, vai dizer: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa oração que Jesus ensinou. A oração do Pai Nosso. E Ele está ensinando. Pede perdão. Mas quando pedir perdão, é depois de liberar aqui. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se não praticar aqui, não vai fluir aqui. Então, a gente precisa avançar. Se ainda existe situações, igual o pastor disse aqui domingo, que ele, nas visitas, ele ainda percebe que ainda há muitas ovelhas machucadas, há muitas ovelhas feridas. Há muita falta de perdão e, consequentemente, falta de amor. Pessoas que não querem ou estão desanimadas de caminhar. Pessoas que já fizeram parte e hoje não estão aqui. Pessoas que até se perderam. Pessoas que jamais conseguiram se reencontrar na adoração, jamais conseguiram se reencontrar no ministério. E já estiveram aqui, já cantou, já louvou, lado a lado, comigo e com você. E hoje está com essa dificuldade. E aí nós precisamos trabalhar, nós precisamos avançar, nós precisamos ser instrumento. Nós precisamos aprender com Deus. Nós precisamos entender que quando Deus nos perdoa, Ele pega o que a palavra diz. Ele pega os nossos pecados, nos perdoa, joga no lago do esquecimento e dele não se lembra mais. É isso. Tem que liberar perdão. Isso não pode ficar te magoando. Isso não pode ficar te ferindo. Isso não pode continuar trazendo tristeza ao seu coração. É como se Deus tivesse jogado para fora e você indo lá e pescando. Ei! O lago do esquecimento é proibido pescar. Tem uma placa, proibido pescar. Esqueça, perdoa, esqueça, trabalha isso em você. Perdoa, esqueça. Mas se a pessoa nunca mais quiser me relacionar comigo, aí é com ela, não é com você. Tira sobre você esse peso. Tira de você. Esse peso que você está carregando, Deus já jogou no lago do esquecimento. E você insiste em pescar. E toda vez que você pescar esse peixe, vai te trazer sofrimento. Supera isso. Vamos avançar. Libere perdão. Porque uma vez que o mal te atinge, e você retribui, na mesma moeda, dá o troco,
Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mal cumpriu o objetivo dele. Quer fazer o mal em você também. E toda vez que eu não perdoo, o mal cumpriu o propósito para qual os dardos veio sobre mim. Perdoa. Decida perdoar. Volto a dizer, é extremamente difícil. Eu estou falando aqui e você sabe disso. Extremamente difícil. Mas se você não tirar esse peso sobre você, dificilmente você vai atingir níveis mais profundos. E eu quero trazer aqui na próxima oportunidade o texto que eu comecei, que é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero trazer aqui uma mensagem, se eu tiver a oportunidade, eu acredito que eu terei. Se não for aqui, Deus vai me dar uma oportunidade, eu acredito nisso. Aonde a mensagem será do ministério, da atuação, do trabalho que está diante de nós. E o que nós precisamos entender o que é o amor, a profundidade do amor de Deus para cumprir o ministério. Eu vou usar o texto de Jesus e Pedro, quando eles se reencontram na praia. E ali há um tratamento, ali há uma cura, ali há um saneamento de problemas que aconteceu. Mas isso é tema para uma próxima oportunidade. E vocês vão entender o porquê, a importância de se perdoar, tirar essa pedra sobre si, esse peso sobre si, para avançar. Porque a seara está diante de nós, e nós temos obrigação, nós somos cordeiros, nós somos sacerdócio real, a responsabilidade de apacentar ovelhas é nossa também. Não jogue sobre os ombros somente do pastor ou das lideranças daqui da igreja, é de todos, o dever, o chamado é de todos. O véu se rasgou, agora não é um dia, não é uma pessoa, não é um lugar, é para todos. E Deus está interpelando em todos, para todos, o tempo todo. Pai, graças te dou, porque assim como antigamente, ainda hoje o Senhor fala através dos teus servos. Como diz Isaías, somos um povo mau, de lábios impuros. É bem verdade que o Senhor sabe que não somos perfeitos. Mas o seu propósito de aperfeiçoar a nós continua intacto. Esse é um desejo do Senhor. Até que teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, volte. Ó Espírito Santo, o Deus que está conosco, o Consolador, continue interpelando. Continue batendo a porta. Continue sussurrando. Continue a obra. Faça de mim uma pessoa sedenta, um servo sedento pela transformação. Trabalhe em mim, Deus, de tal forma que eu possa permitir dia após dia que a morada do Senhor continue sendo edificada no meu coração. Como igreja, Deus, eu preciso avançar. E
sempre estará diante de mim oportunidades de decidir diante a verdade, diante o caminho, diante a vida. Continue me usando, Deus, para a tua honra e a tua glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia.